Vânia. Oi, meninas, vocês me ouvem? Sim. Não estou vendo vocês. Acho que a câmera de vocês não está ligada. Acho que eu não sei mexer nisso. Embaixo, no rodapé, tem uma câmerazinha de um vídeo. Você tem que deixar ela ligada. Ah, achei aqui. Agora achei. Agora funcionou. Tô te vendo, Camila. Ah, agora sim, Vânia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo. Então, boa noite aí para vocês. Boa noite. Boa noite. Sumiu sua voz. Sumiu? Tá ruim? Você melhora? Opa, agora melhorou. Tá, então vamos lá. Essa ferramenta ela permite que nós gravemos a aula e eu vou disponibilizar depois para as outras duas pessoas que não vão conseguir assistir com a gente. Eles não chegaram a tempo. E eu disponibilizo no YouTube depois para vocês poderem rever. Combinado? Combinado. Então, não estou ouvindo vocês. Acho que vocês mexeram aí no áudio também. Veja o áudio se está... Tá com um chiado. Tá me ouvindo? Tá com um chiado. Agora sumiu. Acho que... O microfone está desativado, mas não aparece para ativar. Agora, Camila. Não, quando você clica em cima dele, você desativa. Ele tem que ficar... Sem nenhum sinalzinho em cima, né? Isso. Camila, o seu tá com uma barrinha vermelha, ele tem que ficar sem nenhum sinal. Já tirei. Ótimo, agora sim. Deixa assim que é melhor. Então, Tá. Esse programa, ele permite que nós façamos aulas por 30 minutos. Então, a cada 30 minutos a gente tem que sair dessa sala e entrar na outra. Por isso que eu mandei 4 links para vocês. Tá. Certo? Então, vamos lá. Quais foram as dúvidas que vocês tiveram com relação ao material que eu enviei? Que essa é uma aula para a gente tirar dúvidas. Se eu disser para você, Sandra, que eu não consegui ler o material, né, eu imprimi a apostila, mas eu não consegui estudar. Eu assisti às aulas, né, dos elementos, o que você colocou lá dos vídeos eu consegui, mas a apostila eu não consegui ler. Tá, mas então você conseguiu ouvir as aulas, pelo menos? Sim, consegui. O que eu programei amanhã, que eu vou ler a apostila, né? Para estudar amanhã, porque durante a semana eu não consegui.
Tá. Bom, qual é a parte mais importante com relação à questão da acupuntura auricular chinesa? É você entender como funcionam esses elementos, como é que funciona a medicina tradicional chinesa. Então, eu vou relembrar com vocês aqui para a gente poder seguir um raciocínio. Tudo na medicina chinesa precisa estar em harmonia. Essa é a base, é o princípio da medicina chinesa. Então, tudo que acontece em desequilíbrio, todo desequilíbrio ele acontece porque existe uma desarmonia, seja interna ou externa. Então, o princípio maior é do Tao, que é o símbolo do Yin e do Yang. Então, existe uma energia masculina e uma energia feminina que se complementam. Essa energia masculina e feminina ela não pode ser levada muito ao pé da letra. Porque, por exemplo, Camila, assim, eu conheço a Camila pessoalmente. A Camila ela é alta, ela é mais forte, e eu sou pequenininha. Então, dentro da energia, nós duas somos mulheres. Então, mulheres têm energia mais yin. Porém, dentro dessa filosofia de harmonia da medicina chinesa, pode existir alguém yin que seja mais yang, que a Camila é mais yang do que eu, porque ela é maior do que eu. E o mesmo acontece com os homens. Então, se a gente pegar um homem mais pequenininho, mais fraquinho, ele é mais yin, perto de um homem maior, mais grande, que é mais yang. Então, por isso que a gente não pode classificar tudo muito a ferro e fogo como sendo yin ou yang. É só para a gente ter uma noção de que masculino e feminino são duas facetas de uma mesma energia e que o feminino ele está ligado ao frio, à terra, aquilo que desce, que é mais pesado, à noite. E o Yang, ela é uma energia mais masculina, mais de sol, mais ativa, mais de ação, mais do dia, mais que sobe. Então, serve dessa maneira para a gente poder compreender. Dentro da medicina chinesa, existem 3 energias fundamentais, que é a energia do momento da concepção, que é a energia da ancestralidade, que fica armazenada nos nossos rins, a energia da alimentação, que é a energia Yin, que vem da terra, e a energia Yang, que vem da respiração, que é a energia que vem do céu. Todos os seres vivos são compostos dessas 3 energias. E quando uma delas está em desequilíbrio, isso pode desequilibrar o todo. Dentro dessa filosofia da medicina chinesa e dessa forma de concepção deles, existem os 5 elementos. Então, os 5 elementos, eles fazem parte da vida da medicina chinesa para tudo. Então, tá difícil até aqui? Vocês estão conseguindo me acompanhar diante do que vocês viram? Não, tô conseguindo. Sim, não, tô conseguindo. Então, os 5 elementos, eles fazem parte de tudo na medicina chinesa. Então, o primeiro elemento que a gente começa é o elemento madeira. Então, o elemento madeira, ele está ligado a uma estação, a um cheiro, a uma cor. Todos os elementos estão, né? A um cheiro, a uma cor, um sabor, um odor, um horário e uma característica de emoção, de sentimento. Então, lá no elemento madeira, a gente tem uma série de classificações. Eu não sei se vocês estão com o material da apostila aí perto para poder acompanhar. Então, vou pegar as informações do elemento madeira. Vamos ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui com vocês. Tá. Vocês estão conseguindo ver essa imagem que eu coloquei? Sim. Sim, sim. Sim. Então, dentro aí, o elemento madeira, ele rege a estação da primavera, ele está ligado ao órgão do fígado, ele está ligado à víscera vesícula biliar, porque os meridianos da medicina chinesa, né, os canais de energia, eles sempre trabalham em pares, é um órgão e uma víscera. Os fluidos corporais são os músculos, os tecidos corporais são os músculos e os tendões. Se a gente pensar em termos de órgãos, vísceras, tecidos, quando alguém chega para a gente
com uma disfunção, um problema, em algumas desses itens que estão aí, a gente já pode pensar que a pessoa tem um desequilíbrio em madeira. Então, a queixa que a pessoa vai trazer, a gente vai conseguir identificar qual é o caminho que a gente vai traçar para poder fazer um tratamento. Fica mais fácil dessa forma para vocês compreenderem? Sim. Sim, sim. Dentro do material que eu mandei para vocês, eu não me lembro se eu mandei todos os tipos de doenças que a gente pode ter em desequilíbrio em madeira, mas eu posso falar aqui agora para vocês. Então, problemas musculares, dores musculares, dores de tendões, as tendinites da vida, em qualquer parte do corpo, não importa. Fibromialgia, problemas de tonturas, pessoas que têm tonturas, náuseas, as labirintites, elas estão ligadas a um desequilíbrio do elemento madeira. Pessoas que têm, as enxaquecas também fazem parte aqui do elemento madeira. A emoção é a da raiva. Então, pessoas que têm acessos de raiva, crises de raiva, ficam com os olhos avermelhados, elas também têm um desequilíbrio no elemento madeira. A irritabilidade emocional, ela também é uma característica do elemento madeira. Com relação ao estado mental, pessoas sonham muito, ou não lembram dos sonhos, ou que têm um sono muito agitado, que acordam de madrugada, que têm insônia, elas têm um desequilíbrio em madeira. O órgão de manifestação, como a gente falou, são os olhos. Então, nós que usamos óculos, já temos aí algum tipo de desequilíbrio em madeira, porque a gente tem um problema de visão. Então, significa que tem uma desarmonia no elemento madeira. Lembra que eu falei que a gente trabalha um órgão e uma víscera na medicina chinesa? Então, o estado emocional da raiva está mais ligado ao fígado. Quando a pessoa está sem coragem, sem determinação, com muita falta de força de vontade, isso está mais ligado à vesícula biliar. Então, se a pessoa chega para você e fala assim, olha, eu não consigo começar, assim, quero começar um projeto e não consigo dar continuidade, ou às vezes não consigo iniciar um projeto. Então, ela deve estar com uma energia desequilibrada na vesícula biliar. Então, só para a gente entender quando é o fígado e quando é a vesícula. Tá. Pessoas que são muito valentes, que são muito agressivas, então aqueles caras saradões que sempre querem partir para briga, para porrada, é um desequilíbrio de fígado, né? É a valentia, valentes demais. Então tem desequilíbrio no elemento madeira. As lágrimas, elas são os líquidos corporais. Então, pessoas que ficam com os olhos lacrimejando, sem que tenham motivo aparente, ou às vezes que a vista fica trêmula, que a gente fica com aquela sensação de que está piscando, então é um desequilíbrio também em madeira. A cor predominante é o verde. Pessoas que gostam da cor verde ou que não gostam da cor verde, a gente também consegue saber, na hora de fazer a ficha de anamnese, se ela tem algum desequilíbrio aí em madeira. E a mesma coisa com relação ao sabor. O sabor é o ácido, o azedo. Pessoas que gostam das coisas azedas ou que não gostam das coisas azedas. Porque tem aquelas pessoas assim, que gostam muito dos extremos. Não é aquela pessoa assim, eu gosto de todos os sabores. Não, minha preferência é pelo azedo. Ou eu detesto o sabor azedo. Então significa aí que tem um tipo de descontrole, um tipo de desequilíbrio. Esse odor rançoso que a pessoa exala é o odor do óleo, aquele óleo que já foi muito usado. Sabe quando você vai no final da feira, no pastel, que está com aquele cheiro de óleo vencido? É esse tipo de cheiro que a pessoa exala no corpo. Então, nós como terapeutas, a gente tem que ter essa capacidade de avaliação. Na hora que a pessoa chega, às vezes ela está com esse odor muito forte. O nariz tem que estar bem apurado para a gente poder sentir o cheiro dela.
A estação é a primavera, então verde é a cor mais abundante na natureza, na época da primavera. O clima é o do vento, então na primavera se venta muito. Lembra que eu disse que as tonturas elas estão associadas ao elemento madeira? Por quê? Se a gente pensar em tontura, é um vento interno. Então, quando bate muito vento, a gente fica meio tonta mesmo, né? A cabeça parece que dá uma girada. É isso que acontece internamente no nosso corpo quando o vento bate lá dentro. Então a pessoa fica com aquela sensação, ó, de tô zonza. Quem tem crise de labirintite não consegue ficar em pé, por exemplo. Sandra. Oi. Só assim, para mim entender, a tontura lá, a labirintite, o vento interno, tá com chiado. Isso é Oi, acho que é o microfone. O vento interno, né? Mas esse vento, quem causa ele esse desequilíbrio, é no órgão ou é na víscera? Então, na realidade, é no organismo como um todo, não necessariamente no órgão. Tá. É como um todo. Entendi. Isso. E daí o que acontece é... Você é de São Paulo, né? Você já foi lá na estação Conceição ou na estação Praça da Árvore do metrô? Você já andou? Já passei. Mas você já entrou? Mas já entrou por uma dessas estações? A Conceição ou a Praça da Árvore? Não. Você já foi, Camila? Numa dessas estações? O que acontece diferente nessas estações de metrô do que acontece nas outras? Lá tem um excesso de vento. Quando você vai descer as escadas, tanto da Praça da Árvore quanto do Conceição, vem um vento que é forte, eu não sei se é por conta dos corredores, alguma coisa assim, que a gente chega a se sentir mal, porque não é um vento comum, normal. Sabe? Não é normal. E no Jabaquara também tem um pouco. Isso, no Jabaquara também tem um pouco. Então, é esse tipo de vento que a gente tem internamente. É como se a pessoa ficasse exposta muito tempo a esse tipo de temperatura mesmo. Então, se a gente pensar numa temperatura de frio, pessoas que trabalham em frigorífico, que ficam lá expostas muito ao frio, é como se esse frio penetrasse dentro do corpo da pessoa. Então, no caso do vento, é isso, causa um desequilíbrio interno no vento. Claro que a gente vai sentir, no caso do vento, essa sensação mais na região da cabeça. Então, por isso que dá aquela tontura. No corpo em si, a gente percebe no tremor. Então, quando a pessoa tem aqueles tremores, a tremedeira em si, é um desequilíbrio de madeira. Pessoas que ficam tremendo muito, elas não estão conseguindo controlar o espasmo da musculatura. Deu para entender? Sim. Tá. A vitalidade que a pessoa tem é uma perda de energia emocional, porque ela tem um desgaste emocional tão grande que ela fica ou sem energia emocional para lidar com as situações, ou ela tem explosões de raiva e fica num descontrole emocional. Então, quando acontece isso, a gente percebe que a pessoa está com o elemento madeira em desequilíbrio. O tipo de dor que a pessoa vem relatando que ela tem é uma dor que fica andando pelo corpo. Então, é uma dor com movimento. Então, no caso da fibromialgia, acontece muito isso. A pessoa fala assim, olha, eu acordei com uma dor aqui no ombro, mas daí a dor foi para as costas, foi para as pernas, e chega na noite, ela está no pé. Porque a dor fica passeando, migrando no corpo inteiro. Então, essas dores de movimento, que elas não são fixas, localizadas, são dor do elemento madeira. Pessoas que têm muita cólica, muita TPM, também têm um desequilíbrio em madeira. Porque a cólica e a TPM causam o quê? A irritabilidade, as pessoas ficam emocionalmente em desequilíbrio. Então, é o elemento madeira aí falando que ele existe. Então, dentro do ciclo de 24 horas do dia, a cada 2 horas nós temos um órgão e uma víscera que estão em pleno funcionamento, estão funcionando a pleno vapor. No caso do fígado e da vesícula biliar, o fígado a vesícula biliar é das 23 até a 1, e o fígado é da 1 até as 3 da manhã. O que significa isso?
que às vezes pode acontecer da pessoa ter uma crise dentro dos sintomas que ela apresenta nesses horários. Não que ela não tenha nos outros, mas geralmente você pode perguntar assim, qual horário que a pessoa tem insônia, qual horário que ela vai dormir, dentro desse horário que isso acontece, que as coisas se manifestam mais ainda. Fica mais claro para vocês? Sim, fica. Tá. Daí a gente vai ter o fogo. O fogo, ele está ligado ao órgão coração, à víscera intestino delgado e aos vasos sanguíneos, porque é aonde o sangue corre. Então, problemas de varizes, problemas cardíacos, eles estão ligados ao elemento fogo. Os vasinhos na perna, pessoas que batem o corpo e ficam roxas com facilidade. Então, tudo isso está ligado ao sistema venoso, ao sistema circulatório. A pessoa, ela tem uma alegria natural, só que quando ela está no extremo de um desequilíbrio, ela pode ter uma euforia ou uma angústia, e geralmente ela relata angústia aqui na região do peito mesmo. Então, quando ela for falar que ela está angustiada, ela vai falar que ela tem um aperto no peito. Dentro aí do estado mental dela, ela pode ter falta de consciência. Você pediu um minutinho aí? Não. Tá. Então a pessoa pode ter falta de consciência. Então, desmaios. Quando a pessoa desmaia muito, tem crises de desmaios, está ligado ao elemento fogo, ela perde a consciência. Também está ligado à falta de concentração ou excesso de concentração. Aquelas pessoas que elas ficam tão concentradas no que elas estão fazendo que elas não ouvem as coisas à sua volta. A pessoa chama, fala e ela não está nem ouvindo o que está acontecendo. O excesso de atenção ou a falta de atenção também é um desequilíbrio no elemento fogo. Daí a gente tem a manifestação, geralmente ela se dá na língua e na face. Com certeza vocês já viram pessoas que elas têm a face assim mais rosadinha, né, Camila? Face mais rosadinha. Tendência Muito. de desequilíbrio em elemento fogo. Porque as pessoas ficam vermelhas com facilidade. Quando está calor, ela tem uma tendência a ficar mais avermelhada. Então, a gente já sabe que tem um desequilíbrio aí em fogo. A língua, por quê? Pessoas que elas podem ter problemas de fala de uma maneira geral. Gagueira, a língua parece que fica com a língua presa. Problemas ligados à fala. É um desequilíbrio no elemento fogo. O líquido do corpo, ele é o suor. Então, as pessoas podem ou suar muito. Oi. Ficou mudo agora. Ficou mudo? Voltou. E agora, voltou? Voltou. Tá. Então, pessoas que suam muito ou que não suam, elas têm um desequilíbrio no elemento fogo. A cor é o vermelho. Claro que a estação do ano é o calor, é o verão. O odor é o do queimado, porque é o que acontece com o fogo, né? O fogo queima as coisas. As pessoas, elas gostam muito de cantar, elas são, lembra lá, alegria, então traz o som do cantar. A perda de vitalidade, ela está mais ligada à vitalidade mental, então a pessoa tem um cansaço mental muito grande. Então é como se ela não conseguisse lidar com a quantidade de coisas que ela tem na cabeça. E o horário do elemento fogo, ele está ligado dentro do coração das 10 até das 11 até a 1h da tarde, e do intestino delgado da 1h da tarde até as 3 da tarde. Qual é a curiosidade com relação ao elemento fogo? Nós temos dentro da medicina chinesa um outro meridiano, então um outro canal de energia chamado circulação sexualidade e tríplice aquecedor,
que pra gente aqui no Ocidente, ele é estranho, porque não faz muito sentido, não está ligado a um órgão, e sim a alguma coisa que eles acreditam lá energeticamente. Então, a circulação sexualidade, a gente pode fazer uma analogia com a parte da circulação mesmo, porque quando a gente fala de coração e fala de intestino grosso, a gente não está falando da parte da circulação. A circulação sexualidade, ela trabalha mesmo a parte das veias, dos canais de circulação, e isso está ligado à sexualidade, porque quando você pensa em sexualidade, você pensa em fogo. Mas depois a gente vai ver que não é bem assim. Mas eu vou falar agora aqui que é assim que funciona. Mas por quê? Porque o sangue vai funcionar e vai fazer com que todo o organismo seja nutrido e irrigado pela parte do sangue circulando pelo nosso corpo. E do tríplice aquecedor, porque eles dizem que nós temos 3 aquecedores naturais no corpo. Então, a parte do primeiro aquecedor, ela fica aqui na região da cabeça. Quando a gente respira, o ar entra quentinho pelo nosso nariz. Então, a gente inala o ar e ele vai entrar pela nossa narina aquecidinho e vai descer. Depois a gente tem o segundo aquecedor que fica aqui na região do peito. Pessoas que têm problemas, por exemplo, pulmonares, elas trabalham no segundo aquecedor, que é a região do peito. E o terceiro aquecedor, ele fica na região dos órgãos, de uma maneira geral. Então, é mais na região do abdômen. É onde ficam os alimentos, é a nossa parte de digestão. Então, o tríplice aquecedor, ele trabalha entre a cabeça, o tronco e a parte aqui do quadril, que a gente também entraria aqui na parte dos órgãos mais do baixo ventre. Então, a circulação, sexualidade e o tríplice aquecedor, eles se manifestam energeticamente dentro desses canais. É fácil compreender isso para vocês? Não é muito fácil. Não é muito fácil. Muita informação. É muita informação. A medicina chinesa, ela é muito diferente da medicina ocidental. E se a gente ficar preso aos conceitos de como é que o organismo funciona ocidentalmente, a gente fica meio perdido. Fica. Né? Então a gente tem que deixar de lado como é que a gente aprendeu e pensar como é que eles estão ensinando. Né? Reaprender, né? Reaprender, exatamente. Mas está tudo bem até aqui para vocês? Tá. Sim. A gente vai ter que sair dessa sala e entrar na próxima. Nossa, foi meia hora, não? Foi meia hora. É bem rápido. É rápido. Vamos lá. Vou sair dela e a gente entra na próxima então, tá? Tá bom.